Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6, versículo de número 10. Glória a Deus. Sem perca de tempo, aproveitando os irmãos de pé, nós vamos falar hoje sobre batalha espiritual. Se passar das 9, os irmãos quiserem sair, não tem problema. Faltam 15 para as 9. Eu não vou pregar 15 minutos, eu vou passar um pouco das 9. Eu preciso falar o que Deus colocou no meu coração. Mas os irmãos têm liberdade, tá bom? Não vou ficar aborrecido se você sair no meio da mensagem. Mas eu lhe recomendo que você fique, porque é uma vitória de Deus esta noite aqui, nesse lugar. Quantos encontraram, se é verdade, diga amém. Vou lhe dar uma recomendação também. Não converse com o vizinho que está do seu lado, não saia do seu lugar, não beba água. Não é hora de beber água, nem é hora de ir no banheiro. Fique no seu lugar, porque nós estamos em guerra esta noite. Uma guerra travada. Deus tem vitória para liberar para nós aqui esta noite. Mas eu preciso que você entenda isso. Nós estamos no culto a Deus, mas nós estamos em guerra. Se os seus olhos espirituais abrissem, você ia ver demônios e anjos lutando aqui esta noite. Porque Deus quer trazer algo para a sua vida, algo diferente. Você não pode sair daqui da forma como você entrou, você vai sair diferente. Nós vamos sair daqui diferente, em nome de Jesus. Amém? Efésios 6,10 diz: quanto ao mais sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais do mal nas regiões celestes. Porquanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mal, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçais os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, também por mim, para que me seja dada no abrir de minha boca a palavra com intrepidez, para fazer conhecido o ministério do Evangelho. Tenha bondade de tomar o seu assento, tendo liberdade também de glorificar o Senhor. Paulo, em sua terceira viagem missionária, ele foi a Éfeso. O apóstolo passou um período de 3 anos em Éfeso. Depois que houve o mover do Espírito Santo em Atos capítulo 2, Jesus tinha dado uma ordem aos discípulos que eles deveriam ficar em Jerusalém. Os discípulos obedeceram, ficaram em Jerusalém para receber poder do Espírito Santo para fazer a obra de Deus de forma mais eficaz. Daí então o Evangelho começou a expandir-se. Depois que houve uma grande perseguição em Jerusalém, alguns dos discípulos, exemplo de Filipe, no capítulo 8, estavam em Samaria. E lá em Samaria, ele estava pregando a palavra. E alguns paralíticos andaram, cegos enxergaram, milagres aconteceram. E lá em Jerusalém, Pedro e Tiago souberam que lá em Samaria estava acontecendo milagre. E a Bíblia diz então que Pedro e João vão a Samaria para cumprir o ministério que lhe foi dado. Colocaram as mãos sobre aqueles novos convertidos que tinham aceitado Jesus e receberam o poder do Espírito Santo. Paulo teve um encontro com o Senhor no capítulo 9, a caminho de Damasco, sendo ele letrado fora
estudado com o melhor professor da época, um grande perseguidor do povo de Deus, e Deus pegou ele como isca para ser um dos maiores missionários de toda a história. E Paulo chega a Éfesos no capítulo 19, falando a respeito do Cristo, falando a respeito especificamente do Espírito Santo. Os irmãos em Éfesos até tinham temor e conheciam a Deus, porém não tinham informações, notícias a respeito da presença do Espírito Santo. Paulo pregou a respeito do que aconteceu em Atos capítulo 2, e os irmãos em Éfesos receberam o batismo, o poder do Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 19, versículo 1 ao 6, versículo 6 diz que todos foram cheios do Espírito, começaram a falar em línguas e alguns até profetizaram. Paulo, no período que escreve para a igreja em Éfeso, Paulo está preso. É bem verdade que Paulo está preso, porém Paulo está escrevendo a uma igreja, não uma igreja problemática. Paulo não escreve uma carta para resolver problemas. Paulo escreve algumas recomendações. Do capítulo 1 até o 5 são recomendações tremendas. Paulo entra no capítulo 6, a qual lemos, falando de algo que ele tinha experimentado. Queridos irmãos, há muitos crentes nos dias atuais e nos tempos passados que apenas eles assistiam às lutas, apenas eles acompanhavam as batalhas. Nos dias de hoje também não é diferente. Muitos apenas assistem de longe as guerras, as batalhas espirituais. Mas eu quero esta noite convidar você, meu querido, minha irmã, a fazer parte do exército que está em guerra, que está em batalha. Obviamente que esta guerra espiritual nós não estamos só. Exemplo disso que no capítulo de número 14, lá do Êxodo, a Bíblia fala a partir do versículo 13, 14 e 15. Moisés tinha uma grande responsabilidade. Que responsabilidade era essa? De conduzir o povo até a terra prometida. Moisés enfrentou muitas barreiras e dificuldades. Moisés era para passar apenas 40 dias. Passou quase 40 anos e não entrou na terra. Moisés enfrentou muitas guerras. Mas uma das guerras que eu quero compartilhar com você aqui esta noite, segundo a revelação da Bíblia para todos nós, que quando Moisés estava com o povo de Deus diante do Mar Vermelho, queridos, o Mar Vermelho para nós hoje representa um grande obstáculo. O Mar Vermelho para nós hoje representa algo impossível. Existem pessoas aqui esta noite como exemplo de Moisés. Moisés não nasceu no deserto. Moisés nasceu no palácio e foi para o deserto. O posto de José. José não nasceu no palácio, mas foi para o deserto, se criou no deserto, mas terminou sua carreira no palácio. Há pessoas aqui esta noite que você nasceu no lar de comodidade, a sua vida começou bem, até quando você estava no mundo estava tudo bem. Quando você entregou a sua vida para Jesus, parece que a tua vida é só deserto. Quero te dizer, querido, com isto, que deserto é muito bom vivermos no deserto com Cristo, porque deserto é um tempo momentâneo, deserto é um período de tempo, porque quem vive no deserto com Deus, Deus tem promessa de tirar do deserto e levar para uma terra que manda leite e mel no céu. Mas na terra há uma promessa que Deus tem para algumas pessoas, que Ele me revela esta noite, pessoas que estão vivendo anos no deserto. Mas saiba que se você crê pela revelação da palavra, não importa se o inferno abriu porta e os demônios todos têm se levantado contra você. Jesus, quando está conversando com os discípulos, Ele faz uma pergunta dizendo: o que os homens estão dizendo ao meu respeito? E os discípulos disseram: olha, mestre, uns estão dizendo que tu és João Batista, outros dizem que tu é Elias, uns dizem que tu é Jeremias. E Jesus pergunta: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? E os discípulos então ficaram olhando para Jesus meio que assustados. Levantou Pedro, recebe a revelação do Espírito na hora e diz: olha, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus olhou para ele e disse: bem-aventurado é tu, Pedro, porque a ti não foi revelado carne e sangue, mas o meu Pai a quem revelou. E te digo, tu és Pedro,
noite sobre a sua vida se a marca do sangue do Cordeiro. Você pode estar vivendo no deserto os piores dias, meses e anos da sua vida, mas saiba de uma coisa, querido: as portas do inferno não podem prevalecer contra a minha vida, contra a tua vida, porque quem está na frente deste exército é Ele, é Jesus de Nazaré. Moisés fez uma oração a Deus, mas antes dele orar, ele recomendou o povo dizendo: olha, está atrás de nós 600 carros, 600 capitões, todos eles estavam armados e preparados, uma só missão: destruir o povo de Deus. E o povo estava diante do Mar Vermelho, à sua frente, ao lado esquerdo montanhas e rochas, ao lado direito montanhas e rochas. E agora, o que fazer? Mar Vermelho não era como nesse período agora que estamos vivendo. Na minha região tem muito barco, canoa, navio, e naquele período existia isso não, amados. Não havia transporte marítimo para tirar o povo daquela situação. E Moisés está dizendo: fique calmos, fique tranquilo. Irmãos, é muito fácil um pregador subir no púlpito e pregar para alguém que está pensando em voltar atrás e dizer: fique tranquilo, fique calmo, Deus é contigo, Deus vai te dar vitória. Isso é muito fácil. Moisés já estava com um sermão que Deus tinha dado para ele. Qual era o sermão? Aquietai-vos e vedes que hoje o Senhor dará livramento a vocês, a nós. E esses que vocês estão vendo aí, vocês nunca mais vão ver. Só que Moisés, nisso que está pregando, ministrando, Moisés está orando preocupado. Tem muita gente aqui que veio para o culto, você está aqui numa grande expectativa, mas está muito preocupado, orando, preocupadíssimo, preocupadíssima. Moisés estava orando, e Deus pergunta para ele: Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Diz para esse povo que marche. Amados, a ordem de Deus para Moisés era o povo se posicionar para marchar, porque sobre a mão de Moisés havia o cajado que ele lançaria sobre o mar, e o mar se abriria. Eu posso estar pregando para você aqui e Deus vai dar vitória para algumas pessoas, mas posso estar eu preocupado, até dizendo: Deus vai dar vitória para mim, para você. Como que Deus vai dar? Não há aquela luz no fundo do túnel. Paulo está falando sobre guerra, só que Paulo está preso, está dizendo para os irmãos em Éfeso: olha, irmãos, fortalecei-vos no Senhor. O que é isso, irmãos? Um homem preso dizendo para se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Ele estava experimentado, aprovado por Deus, e ele ainda diz assim: revestir-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aí ele entra com a revelação, um texto-chave, porque nossa luta não é contra a carne ou o sangue, ou contra o sangue e carne, sim contra os principados. Há muitos principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Eu vou dar dois exemplos para você aqui esta noite. Primeiro exemplo, Neemias capítulo 1. Quando Anani chegou com Neemias, dizendo: irmão, lá em Jerusalém o negócio está feio. Jerusalém está completamente destruída, os muros estão derribados, as portas em chamas de fogo. Diz a Bíblia que Neemias não abriu a sua boca para fazer nenhum tipo de lamentação e nem murmurar. Ele simplesmente foi orar a Deus, pedir misericórdia a Deus, em primeiro lugar pela sua vida, pela vida dos seus pais, pela vida dos seus parentes, pela vida da sua parentela, e ele trouxe para si uma responsabilidade espiritual muito grande. Deus lhe deu uma autoridade espiritual muito grande naquele momento, para trazer sobre os seus ombros, no aspecto espiritual, a nação israelita, que estava completamente destruída, não só na vida espiritual, mas conjugal, familiar, espiritual, financeira,
financeira, a cidade estava totalmente destruída. João capítulo 10, versículo 10 diz: o ladrão não vem senão a matar, a roubar e a destruir. Esta é a missão do diabo: matar, roubar e destruir. Ele destrói mesmo. Quantos casamentos que tem destruído, quantas famílias que tem destruído. Só que o versículo 10 da parte B diz que Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. O que significa isto? Que o diabo veio para destruir, Jesus veio para reconstruir aquilo que o diabo destruiu. Lá em Neemias capítulo 1, Neemias está entrando numa dimensão espiritual. Neemias está enfrentando aqui os principados. Neemias está enfrentando aqui as potestades. Neemias está enfrentando aqui os dominadores do mundo tenebroso. E está também enfrentando todas as forças da região do mal, das regiões celestes. E aí Neemias, ele ora a Deus, trazendo para si a responsabilidade, pedindo perdão pela nação israelita. Só que Neemias está muito triste. Neemias está arrasado, porque eram os seus compatriotas, eram os seus parentes, seus amigos, que estavam completamente destruídos. E ele tinha um poder. Que poder era esse? Era um homem muito bem, muito importante naquela época, no governo do rei Artaxerxes. A Bíblia diz que ele vai ao palácio da maior autoridade que existia, para fazer o que, irmãos? Para pedir autorização ao rei, para ir a Jerusalém, para começar aquilo que chamaríamos de reconstrução. Reconstrução de quê? Reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém, amados. Recomeçar, reconstruir os muros. Isto no aspecto espiritual. Neemias está dizendo: eu sou o único aqui em Jerusalém que tem um pouquinho de força para pedir a Deus, e para avançar, e para agir, para começar uma grande obra, um grande projeto que Deus tem através da minha vida. Ele pediu autorização ao rei Artaxerxes, e o rei percebeu que ele estava triste, abatido, e ele contou o que aconteceu com o seu povo. E o rei deu carta para ele ir até Jerusalém para começar a reconstrução dos muros da cidade. Se você ler todo o livro de Neemias, você vai ver que muitos opositores se levantaram contra ele, para que ele não pudesse fazer a sua obra. Queridos, quando nós falamos de batalha, de guerra espiritual, é fácil você vir para um culto da vitória, é fácil até você orar, desafiar o diabo, repreender Satanás, que talvez está tentando agir no seio do teu casamento, da tua família. É muito fácil repreender, é muito fácil pregar, é muito fácil fazer certas coisas. O problema, amados, não é o ataque. O problema está no contra-ataque. Estamos vivendo dias em que Satanás não está tendo pena de ninguém, irmãos. Satanás está desesperado porque ele sabe que os seus dias estão contados na terra. Eu tenho uma informação para a igreja esta noite. Vamos ter muito cuidado, queridos, porque quando nós abrimos a nossa boca para orar, para clamarmos a Deus, nós temos que ter muita vigilância, muito cuidado, porque o inimigo número 1, ele não está ao nosso lado, não. A Bíblia diz em Tiago que ele está ao nosso derredor, ungindo como leão, procurando quem possa tragar. Jesus precisa que abramos a porta do coração para ele entrar. Satanás não precisa de porta, Satanás só precisa de uma brecha. Se dermos uma brecha, ele entra para destruir. Mas eu não estou falando aqui hoje, eu não vim aqui pregar destruição, não, amados. Eu vim pregar aqui reconstrução de muros. Eu vim aqui hoje ministrar que mesmo em meio à guerra, à batalha espiritual, você pode se sentir até incapaz. Mas Paulo está dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você teve uma atitude linda, bela, maravilhosa, porque você está no lugar certo. Qual lugar? O lugar onde você é fortalecido, no lugar onde o Senhor derrama sobre a sua vida a sua glória, a sua presença, o poder. Estamos no meio de uma semana. Quem sabe você iniciou uma semana de guerra e de batalha, mas você veio para este culto e Deus está dizendo para mim, para você: filho, filha, vou te ajudar para te passar esta semana, mesmo no meio da prova, do fogo, da água, não importa, eu sou contigo para te dar a vitória. Vai chegar o final de semana, você vai estar novamente aqui, você vai lembrar desta quinta-feira, você vai lembrar do
E Moisés está preocupado, queridos. Quantos de nós preocupados esta noite? Quando o mar se abriu, o povo de Israel passou em terra seca, caminho seco. Miriam já estava com o hino na boca, já estava com um louvor, e o hino era: só o Senhor é Deus. Para aquela magnitude de uma abertura de um mar que fez paredões. Isto foi um dos maiores milagres que aconteceu. Deus revela na sua palavra esta noite que o mar para algumas pessoas aqui vai ter que se abrir hoje, e você vai passar em terra enxuta. Você não vai se queimar e nem se molhar, porque para algumas pessoas, escute, porque isso é de Deus, para algumas pessoas há uma projeção de abrir o mar, porque se hoje o mar não se abrir para você, você não suportará mais a luta. O dia chamado amanhã que não nos pertence, você não vai conseguir caminhar para a igreja. Sabe o que significa abertura de mar? Respirar novos ares. Sabe o que significa abertura de mar? Você sair de uma guerra espiritual e refrescar agora, e respirar agora uma vitória. Uma vitória para você já estar apto e preparado para uma outra luta que vai vir aí. Mas enquanto esta luta não vem, Deus está dizendo para você que hoje Ele acalma a tempestade. Hoje Ele acalma o mar por uma temporada, para que você possa glorificar o seu nome. Tem hora, irmãos, que não dá para abrir a boca para dar glória. Tem hora que não dá para abrir a boca para louvar. Tem hora que não dá vontade de vir ao culto. Tem hora que não dá vontade de vir à igreja. Tem hora que não dá vontade de falar de Jesus. São as guerras, são as batalhas, são os principados, são as potestades que nos cercam dias por dias, tentando nos impedir. O diabo não está preocupado com aqueles que são seus, não. O diabo está preocupado com a igreja do Senhor na terra. Mas, querido, bendito seja o nome do Senhor, que enquanto o Espírito Santo estiver no meio de nós, enquanto o Espírito de Deus estiver no meio da igreja, enquanto o Espírito de Deus estiver na terra, ao sangue do Cordeiro, a presença de anjos, a presença de Deus. A sua palavra é poderosa, ela é arma poderosa para vencer os ataques do nosso inimigo esta noite. Não importa qual seja o contra-ataque, não importa. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Paulo está preso, está falando do dia mau. Quem sabe estou pregando para pessoas aqui que você está dizendo: esta palavra é para mim porque eu estou no dia mau. Dia mau não está falando de 24 horas, não, irmãos. Está falando do período que você está vivendo. É o dia mau. Nada para mim dá certo. Ei, Deus está dizendo: segura mais um pouquinho, aguenta mais um pouquinho, porque Paulo está dizendo preso, tá? Paulo está preso dizendo: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Qual é as armaduras? As armaduras são as seguintes: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, ainda que seja duro, ainda que seja difícil nos dias de hoje, mas vivamos e pregamos a verdade, cingindo-vos com a couraça da justiça. Pratique a justiça. Se você prega e vive a verdade, você vai enfrentar tribulações e lutas, guerras espirituais. Se você pratica a justiça também, você vai ser perseguido. Agora, se você não quer ser perseguido, viva a mentira, viva a injustiça, e a tua vida vai estar tranquila, entre aspas. Mas se você quer perseguição para a tua vida espiritual, viva a verdade, viva, pratique a justiça. Luta vem, perseguição vem, o dia mau está aí. Mas ele está dizendo: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sobre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. O escudo de proteção é a fé. Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você daqui não vai sair daqui fortalecido porque alguém orou por você. Você não vai sair daqui fortalecido porque
é a fé na palavra. Se você tiver fé no pastor presidente, no pastor local, coitadinho de vocês, a sua fé tem que estar firmada nele. Se a sua fé estiver firmada nele, que é produzida pela sua própria palavra, irmãos, você pode até vir arrastejado para a igreja, arrastado para a igreja, mas a fé que você tem no coração vai fazer com que você tenha continuidade a uma guerra, a uma vida espiritual. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Glória a Deus. Versículo de número 17. Tomai também o capacete da salvação. Tem crente que não crê mais na vinda de Jesus. Tem crente que não crê mais na sua salvação, não crê mais. Paulo, sabendo disso, vai até em Tessalônica, a cidade de Tessalônica. Alguns irmãos que não tinham nem esperança mais. Aí o irmão Jeremias, parece que Deus só dá mensagem linda para quem está no momento de crise, irmãos. Neemias está no calabouço, Neemias está passando a pior crise da sua vida, e ele escreve dizendo: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Aleluia. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Elas são as causas de nós não sermos consumidos. Se Deus olhasse para mim e para você como olha o homem, já estávamos mortos, já estávamos no inferno. Mas bendito seja Deus, que lá em Isaías capítulo de número 43, versículo 25, eu mesmo sou que apago as tuas transgressões, os teus pecados, por amor de mim dos teus pecados não me lembro. Deus está no trono, assentado no trono branco. Isaías revela no capítulo de número 59, versículo 1 e 2: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa abençoar e nem salvar, nem seus ouvidos tapados para não poder ouvir. Você está dizendo como salmista Davi esta noite, quem sabe? O salmista no Salmo de número